palavras de Jesus Cristo. E ele disse, olhe bem, Jesus está falando para nós, nesta manhã: se alguém vier a mim e me amar mais do que pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amor, cruz e renúncia na vida de lealdade. Este é um dos textos que eu considero mais profundos sobre o cristianismo. Um dos textos que definem bem o princípio do cristianismo. E eu o escolhi porque o âmago deste texto, a sua mensagem central, é a lealdade. Ser leal é olhar para estes textos com profundo desejo de vivê-los, de praticá-los. Um grande pregador, um homem de Deus chamado Oswald Chamberlain, ele afirmou: a lealdade a Deus e aos filhos de Deus constitui o teste supremo na vida de um santo. Jamais estaremos livres da infidelidade, a menos que sejamos realmente leais. Permitam-me repetir a segunda parte desta afirmação: jamais estaremos livres da infidelidade, a menos que sejamos realmente leais. A proposta deste cristão é que ser fiel e ser leal são virtudes indissociáveis, inseparáveis. A negação de uma corresponde à corrupção da outra. Negar a uma significa negar também a outra, porque sem lealdade jamais haverá fidelidade. Observem toda a Bíblia, os grandes homens de Deus, os vencedores, e vocês verão que o fato comum entre eles foi a lealdade. Pegue aqueles exemplos que estão na carta aos Hebreus. O que marcou, o que distinguiu a vida daqueles homens foi a lealdade deles a Deus. Ao mesmo tempo, são muitos os exemplos de como a deslealdade promove a ruína, promove o fracasso, promove a infelicidade. Isto na vida pessoal, isto na vida conjugal, isto na vida familiar, isto na vida social, profissional, isto também na vida eclesiástica. Versículo 26 propõe a primeira questão, eu diria, a primeira qualificação para quem quer ser leal a Deus, que é amar a Jesus acima de todas as pessoas e até de si mesmo. Por isso que eu disse que isso é tão crítico na questão do cristianismo, porque Jesus disse: se não amar a mim mais do que a todos estes e a você mesmo, você poderá ser um bom membro de igreja, você poderá ser até uma pessoa com um padrão moral recomendável, excelente, tudo mais, mas eu não aceito como meu discípulo, porque é o Senhor da causa quem está dizendo isso. Uma vez eu fiz esta consideração aqui: se você for fazer empréstimo em um banco, quem é que vai decidir se você poderá fazer um empréstimo ou não? É você ou é o gerente do banco? É ele, porque é ele que representa a organização. Se você for se matricular em uma escola, quem é que define se você tem qualificação para ser aluno da escola ou não? Você é o diretor da escola? É ele. Se você pretende estar no céu do Senhor e fazer parte da família do Senhor, quem define isso? É você ou é o Senhor? É Ele. E é Ele quem está dizendo: se o amor por mim não estiver acima do amor por todas as outras pessoas, eu não aceito como meu discípulo.
sem isso, irmãos, sem lealdade a Deus, não haverá fidelidade. Aí você pode pensar, mas por que tamanha exigência? Porque ser discípulo de Jesus é se submeter a situações e condições extremamente exigentes. É uma frase antiga que diz: não é fácil ser cristão. Não é mesmo? Ser crente é fácil, ser cristão não é. O ser discípulo de Jesus implica em estar pronto, disposto e preparado. Eu cito a Bíblia: a não ter apego a coisas materiais. Significa ter a santidade como ideal na vida, ser humilde, ser manso sempre, ter o coração reto, ter o coração justo aos olhos de Deus, é cuidar do próximo com total misericórdia, é viver livre de culpa e de maldade, é ser até perseguido por causa da fé, é jamais ocultar os efeitos da graça de Cristo na vida e testemunhar isso a tempo e fora de tempo. Ser cristão é amar o inimigo e interceder pelos perseguidores, é não admitir qualquer forma de ansiedade na vida, mas admitir a vontade de Deus como soberana e inquestionável. Vocês sabem, estes foram alguns predicados que Jesus Cristo afirmou precisar existir na vida dos seus discípulos, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Não criei nada que não, irmãos, isso está na palavra do Senhor. É impossível cumprir alguns que seja, se não houver por Jesus amor acima do amor por si mesmo. Qualquer que seja o gesto, a ação de infidelidade a Deus, será uma expressão de amor próprio. Assim só viverá e cumprirá os propósitos de Jesus quem for leal a Ele, e só será leal a Ele quem o amar acima de todos e de si mesmo. Isso não é, irmãos, entendam isso, essa exigência de amor por Ele mais do que por todos. Entendam, ser leal não significa desprezar uns para amar outros. Ele não está dizendo isso. Ele está fazendo apenas uma relação de lugar no coração. Amar a todos estes e amar até a si mesmo, mas não mais do que amar a Jesus. Isso não é uma maneira de Deus nos dominar e de nos controlar, não é isso. Deus dizendo: você tem de me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, e mais do que a sua própria vida, porque assim eu terei controle sobre você. Não é isso, queridos. Ele pede esse amor porque esta é a forma de Ele nos aprovar para podermos andar com Ele. Esta é a maneira de Ele nos aprovar para podermos vivenciar todos os privilégios da fé. É uma condição para que a gente viva pela fé e desta maneira podermos experimentar tudo aquilo que a fé nos permite, todas as certezas que a fé nos permite, toda a esperança, toda a alegria. Podemos desta forma viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Esta é uma das frases-chave da fé cristã. A segunda qualificação que Jesus coloca nesse texto é tomar a própria cruz e seguir a Ele. Guardem isso, sem a cruz, ninguém consegue seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, a gente precisa não de poder, o poder vem depois. O que a gente precisa não é de pleno conhecimento, isso virá depois. O que a gente precisa é de cruz. Por quê? Porque quando nós experimentamos a cruz, e lembram os irmãos, quando Jesus fala tomar a cruz e segui-lo,
falei isso, fiz essa afirmação no domingo passado. A maneira como os romanos executavam os seus condenados era pela crucificação. Mas havia um ato da crucificação e o outro ato da humilhação. A crucificação era a execução, quando a pessoa então ali morria, exaurida, muitas vezes suspensa pelos braços. Ela tinha uma distensão num dos seus órgãos e o pulmão não conseguia mais respirar e ela morria asfixiada. Havia uma cãibra ali no órgão que faz o movimento. Era uma morte terrível. Mas antes disto havia a exposição pública, a humilhação, que era a exigência de que a pessoa, de um determinado ponto até o ponto da sua crucificação, ela teria de carregar a sua cruz. Isso era uma forma de tornar a pessoa exposta e humilhada. Por isso que aqui Jesus diz: tomar a sua cruz e caminhar após Ele. Quando isso não existe, irmãos, nós nos envergonhamos da mensagem, da vida, através daquilo que estamos vivenciando. Mas quando experimentamos a cruz, nada mais nos envergonha nem humilha, e nós podemos dar esse testemunho corajosamente. Sem a cruz existe a ausência de autoridade para falar de um Cristo que morreu ali na cruz. Por isso não podemos escondê-la. É a maneira de nos identificarmos plenamente com o Senhor. Sem a cruz nos falta poder espiritual, porque quando não há o poder da cruz, o que existe é o poder do homem, seus argumentos, sua falácia. Quando não há cruz, este poder não existe, porque sem cruz não há quebrantamento, não há humildade, não há simplicidade. Sem cruz não há liberdade de viver pela fé. Porque, irmãos queridos, é pela cruz que nos resgatamos de nós mesmos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: se já morremos com Cristo, com Ele viveremos. A lealdade passa por isso. Só se morremos com Cristo é que viveremos com Ele. Sempre vem esta interrogação: o que é morrer com Cristo? O que significa isso que a Bíblia fala tanto? Morrer com Cristo é ter na vida todos os efeitos da morte dele. O que a morte de Cristo trouxe para você? Libertação do poder do pecado, capacidade de adorar verdadeiramente a Deus, te deu pleno acesso ao Pai, te deu toda a esperança que você vive da glória celestial, te trouxe a certeza da tua salvação. Isto é estar morto com Cristo, simbolicamente. Isso é morrer com Cristo, porque é pela morte com Cristo que nós absorvemos os poderes que esta morte veio trazer. Eu sei, irmãos, que isso é um pouco complexo, por isso a gente muitas vezes tenta falar sobre isso. E Jesus disse: sem cruz, ninguém pode ser meu discípulo. Por mais que queira, ele está decidindo, não pode. Porque, irmãos, é a cruz que nos faz pessoas potencialmente leais a Deus. E lealdade é andar com Jesus, se identificando com Ele. Não é difícil pôr um adesivo no carro. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é difícil, às vezes, até a gente ter um chaveiro que nos identifique como membros de alguma igreja. Eu vi um carro nesta semana passada, eu até postei nos nossos meios de comunicação. Uma pessoa escreveu lá no carro:
Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Só entende aquilo quem é cristão. Aí o cristão olha aquilo e diz: o meu também vai ficar desgovernado. Estas coisas fazem parte de nossas declarações religiosas, mas isso não nos habilita a ser discípulos de Jesus, porque foi Jesus quem disse: para ser meu discípulo é preciso tomar a cruz, porque a cruz nos identifica com a glória do Senhor, mas também com a sua humilhação. Nos identifica com a sua mensagem, mas nos identifica também com a sua simplicidade. Ele todo se fez uma ovelha aqui na terra. A cruz nos identifica. Pela cruz nós nos identificamos com o poder de Cristo, mas também com a honra dele. Nos identifica com o seu amor, mas também com a sua justiça. Sem cruz, nós nos identificamos com a sua glória, com a sua mensagem, com o seu poder, com o seu amor, com a sua excelência, com as suas bênçãos. Mas só pela cruz, com a sua humilhação, simplicidade, honra, justiça, autonegação. Por isso, irmãos, que lealdade está associada com cruz também. Em terceiro lugar, terceira qualificação, é a renúncia a tudo quanto se possui. Interessante, quando fala de cruz, está falando sobre negação de si mesmo. Mas quando fala de renúncia, está falando de coisas que se possuem. Perceberam a diferença? Negação e renúncia. O que significa, irmãos, renunciar a tudo quanto se possui? Significa decidir viver pela fé. Só quando renunciamos a tudo que possuímos, nós estamos em condições de dizer: agora eu vou viver pela fé. Apenas. Lembram os irmãos a história de John Rockefeller? Foi o primeiro empresário a descobrir petróleo e montar a sua refinaria nos Estados Unidos. Um homem de Deus, mas que testemunhou muitas vezes que a sua vida era mantida pelo Senhor, apesar dos milhões que ele possuía. Foi Deus quem disse, que está em Abacuque 2,4, e o Novo Testamento repete: o meu justo viverá pela fé. Esse texto, irmãos, é um dos grandes desafios a nós, mas isto só pode acontecer a partir do fato de renunciarmos a tudo que temos. Como disse o cristão, renunciar não é entregar tudo a Deus. Renunciar é tirar as mãos do que é dele. Mais do que isso, renunciar é tirar o coração destas coisas. E mesmo tendo muito, viver pela fé, mesmo sendo abastado, viver na dependência de Deus. O renunciar é tirar a atenção das coisas que se possuem. Eu disse uma vez aqui, irmãos, uma frase que eu mantenho, que é um lema da minha vida: viver pela fé é confiar 100% no Senhor e poder dizer a Ele: se o Senhor falhar, eu estou perdido. Como disse o salmista: não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Mas por que isso, irmãos? Porque, como vimos anteriormente, a vida cristã impõe situações adversas e de riscos. E quem não vive pela fé, no momento do risco,
pula fora. No momento que o barco ameaçar afundar, vai saltar dele. Quem tem em que confiar nos momentos difíceis poderá até mesmo abandonar o projeto de viver pela fé. Quando você descobre, por exemplo, eu conheço aqui talvez o pastor Emanuel, o pastor Samuel, o pastor Giovanni, o pastor Marcos, conheço pastores que abandonaram a fé, e a gente, os mais próximos, posso chamar próximos, que a gente vai investigar mais profundamente, acaba descobrindo isso, a fé deles ruiu. Esta semana, o final desta semana foi um pouco cruel para mim. Eu soube de várias más notícias. Primeiro, na sexta-feira da outra semana, mais um pastor se suicidou, se enforcou também, lá em Ipatinga. Ele era presbiteriano. Vamos investigar. Ele passou por uma experiência de rompimento do seu casamento, tem uma filha adolescente, outras pressões, e chega um momento em que a pessoa não vê mais sentido de continuar vivo. Recebo a notícia do pastor Guilherme Jimenez, aqui da Betel, não sei se é de conhecimento dos irmãos, um jovem de 32 anos, também separado, que pôs fim à vida, e o pastor da igreja, às 2 da manhã, foi chamado para ir dar a notícia para a mãe. Eles não moravam juntos, desse fato, e ele estava indo acompanhado por 2 diáconos da igreja. À tarde, o pastor Guilherme dá outra notícia, uma família, um casal com 2 menininhos, bem pequenininhos, gêmeos. Acontece um acidente, a esposa dele morre, uma das crianças. Ontem eu acordo, recebo o telefonema do meu filho, já vi uma mensagem no WhatsApp da minha filha, de que uma jovem que eu acompanhei muito, batizei os seus pais num dos pastorados meus, irmão muito amigo, ela havia morrido, 34 anos, teve parada cardíaca, e isso tomou todo o nosso dia de ontem. E os irmãos que já passaram por isso sabem o que é ver uma mãe diante do caixão da sua filha, que ela não verá mais. Quantas coisas assim, irmãos, acontecem conosco, coisas inesperadas. E a primeira coisa que o inimigo faz é exatamente tirar o nosso foco, o foco da confiança em Deus, o foco da fé, o foco da dependência da graça, o foco da suficiência de Deus. É por isso que aqui Jesus disse: arranque da tua vida qualquer coisa no que você possa se apoiar nos momentos difíceis, críticos, conflitantes, porque aí você vai olhar em volta e vai dizer: eu não tenho outro Deus além de ti, não tenho outra força. Então, papai, segura minha mão, porque as minhas já fraquejaram, mas só faz isso quem renunciou a tudo o que possui. Jesus disse: não pode ser meu discípulo quem tem a mim como uma das suas alternativas de segurança, porque eu quero ser a única, eu quero ser o único fundamento da sua vida. Eu disse ontem para o casal, os pais da Cíntia, onde estávamos lá no cemitério em Itaquera, eu disse: meus irmãos, nós estamos aqui não é com o desejo de consolar vocês, isso é impossível. Não estamos aqui com o desejo de aliviar a vossa dor, isto não é possível. Nós estamos aqui para chorar com vocês, e estamos aqui para lembrá-los de que sob os pés de vocês existe uma segurança, uma base, existe um alicerce que se chama a graça amorosa de Deus. E pela fé vocês vão sentir isso debaixo dos seus pés. A lealdade na vida de fé é poder dizer a Deus que Ele é tudo. Nós cantamos isso, um hino lindo que diz: Cristo é tudo para mim, viver, cantar, gozar.
és a minha fé, o meu amor. E há um hino muito lindo que diz isso: se o Senhor falhar, eu estarei perdido, estarei sem luz, estarei sem esperança, estarei sem futuro. Porque, irmãos, só quem vive pela fé vive plenamente para a glória de Deus. E para isto nós fomos salvos. Quero convidar você para orar. Pai querido, não é fácil a vida cristã, e é por isso que ela tem de ser vivida pela fé. Não é fácil, Pai, enfrentar todas as adversidades que temos. Não é fácil, Pai querido, e é por isso que é preciso passarmos pela cruz. Não é fácil, Pai querido, vivenciar todos os teus ensinamentos. E é por isso que só se vive esta vida na lealdade, do amor ao Senhor, acima de todas as pessoas e a si mesmo. Este exemplo de uma vida assim foi a que disse Paulo: não tenho uma vida preciosa para mim mesmo. Eu para mim mesmo não tenho mais importância, porque o que me dá importância é eu fazer a vontade do Senhor e cumprir o ministério que eu recebi, de pregar o Evangelho. Derrama, Pai, compreensão no coração e na mente de cada um de nós acerca disso, para que a lealdade ao Senhor seja o nosso ideal maior, e nisso esteja a nossa potencialidade de honrar, glorificar, exaltar ao Senhor e viver para a Tua glória. No nome de Cristo Jesus, o Teu Filho querido, nós assim oramos. Amém.